Bem, essa semana nós estamos fazendo um fechamento nas aplicações da pirâmide textual, tá certo? Então, vocês estão lembrados que na primeira semana eu fiz uma proposta de texto para vocês com um layout de imagem, o título, né, a ideia central e palavras-chave, certo? Então, aí eu dei mais ou menos a coisa toda mastigada, né? Nessa semana agora, quer dizer, na semana passada, no caso, né? Eu fiz uma nova proposta de um novo layout também com imagem, mas eu não dei a ideia central, eu não dei o título e dei, em vez de palavras-chave, eu dei frases-chave. Aí a gente conversou um pouco, né, sobre a figura, certo? Sobre a ideia que a figura está passando e aquilo que as frases representam, né, dentro do layout do texto, de tal forma que nós chegamos mais ou menos a uma conclusão, tá? Então, nós continuamos utilizando o primeiro nível e o segundo nível da pirâmide, tá? Trabalhando com diferentes elementos entre uma tarefa e outra, tá? Então, a única coisa que mudou agora é que eu não dei as palavras-chave, eu dei as frases-chave e não dei um título. E eu pedi, então, que diante da reflexão e da análise que vocês fizeram na semana passada, vocês escrevessem o texto. Então, assim, para que eu possa escrever o texto, eu preciso do título. Eu preciso dessa ideia central, porque a gente já viu que ela é essa direção, né? Esse trilho que a gente decide usar para o nosso texto. É claro que vai haver aí um toque subjetivo nesse texto, certo? Porque cada um de vocês tem um conhecimento de mundo diferente. Porém, essa direção, vamos dizer assim, essa fronteira do texto, ela não deverá ser muito diferente entre um e outro, tá certo? Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu procurei separar para vocês alguns dos termos que eu posso identificar. Não são todos, né, que eu consigo entender, mas isso também não vai fazer diferença. Por quê? Porque diante do que eu posso interpretar e olhando para a figura, eu tenho condições de estabelecer um título para o meu texto. Eu tenho condições de estabelecer uma ideia central para esse título, para esse texto, tá? Então, olha, eu separei aqui para vocês esses 4 termos que estão lá nas frases, tá? Esse N apóstrofe T que vocês estão vendo aqui, ele representa a negativa em inglês, tá? Então, olha, não sleep. Sleep todo mundo sabe o que é, né? Porque é um termo que se conhece, é um termo comum no nosso dia a dia. Então, não dorme. Não concentra, porque isso daqui é um cognato, ó, concentrate. Depois, irrita-se, né? Irritação, olha, irritable, também é outro cognato. Músculos, tenso. Então, o que é que eu faço? Eu vou somar isso aí tudo. Não dorme, não concentra, irritação, músculos tensos. Isso é sinônimo de quê? Na opinião de vocês, isso tudo somado seria representativo de uma palavra em inglês que nós utilizamos no português também com frequência. Toda hora a gente está dizendo, está usando essa palavra. Nos tempos modernos, então, nem se fala. Então, isso tudo aí seria representativo de que palavra? Cansaço? Mas tem uma palavra que é em inglês. Qual é a palavra? Tem uma palavrazinha aí que a gente usa, que se escreve como se escreve em inglês mesmo, né? E a gente usa direto, especialmente no tempo moderno. Estresse. Isso.
Pronto. Grande Cleverson. Não dorme, não se concentra, vive irritado e os músculos tensos, olhando para a figura e verificando esse layout, né, onde aparece a pessoa arqueada, com várias coisas fazendo peso, né, sobre os ombros, eu posso, então, com certeza, afirmar que a mensagem desse texto é estresse. É estresse, pressão, cansaço do dia a dia, né? Esses elementos todos que nós estamos vendo aí. Então, diante disso, eu tenho agora a minha ideia central, quer dizer, o estresse do dia a dia, o estresse dos tempos modernos. Isso aí não tem problema, tá? Vocês poderão estabelecer a fronteira que vocês quiserem, desde que vocês se reportem ao que vocês acabaram de interpretar. Então, é o estresse que causa falta de sono, então insônia, que causa falta de concentração, que causa irritação, que deixa os músculos tensos, tá? Então, é o quê? Pela figura e pelo layout, né? Pela formatação que nós estamos vendo aí, nós podemos dizer que é o peso das responsabilidades do dia a dia, certo? É o cansaço, né? É a pressão, é o nervoso, correto? É a preocupação. Então, é o peso que isso tudo causa na gente. E, como consequência disso, a gente acaba deixando de dormir direito, a gente não consegue se concentrar, a gente vive irritado, a gente fica com os músculos tensos. Não é isso? Vocês concordam? Sim. Concordamos. Então, assim, o que eu estou pedindo para vocês fazerem? Eu estou pedindo para vocês utilizarem esses elementos da pirâmide, novamente no nível 1 e no nível 2, tá? Tentarem chegar a essa conclusão que nós chegamos juntos aqui, né? Vocês estão vendo aí o rodapé. Então, eu só fiz aplicar a pirâmide em cima do layout, em cima do texto que eu tenho. Então, eu joguei a pirâmide aí, separei o que eu podia separar, fiz as associações e as referências que eu consegui fazer, e aí eu tenho o título, eu chego à conclusão desse título. E aí, diante do título, eu estou pedindo que vocês escrevam um texto, ou o texto, né? Vamos dizer assim. Não precisa vocês fazerem um texto de 2 páginas, tá? Bastam 2 parágrafos para vocês desenvolverem isso daí. Inclusive, isso pode ser um texto pessoal, né? Porque todos nós temos um determinado nível de estresse, certo? Especialmente hoje, especialmente no momento em que nós estamos vivendo, todos nós estamos passando por um determinado grau de estresse no dia a dia, tá? Então vejam que aí não é aquele estresse causado pelo exagero das atividades físicas numa academia, por exemplo, tá? Isso aí é estresse muscular, né? Estresse físico, é outra coisa. Aqui é o estresse da pressão do dia a dia, das responsabilidades, das atividades, daquilo que a gente precisa fazer, que tem prazo, né? Então, diante dessas análises, eu consegui chegar à minha ideia central e aí, diante disso, eu posso escrever o meu texto, claro, no meu estilo, né? Mas dentro desse contexto aí, tá? Dentro desta moldura, dentro desta fronteira. Todos entenderam? Caso Sim, professor. a atividade da semana, é isso, professor? Desculpa. Tu está explicando a atividade que tem para a semana? Dessa semana agora, né? Eu estou pedindo que vocês escrevam um texto com base na figura que vocês tinham na semana passada, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo toda essa análise aí com vocês. Nós já havíamos conversado sobre essa figura na semana passada, tá? Então, o que eu estou pedindo agora é que vocês escrevam o texto.
certo? E vocês coloquem isso em palavras. Claro que você só pode fazer isso depois de fazer essa interpretação que eu estou ajudando aí vocês a concluírem. Correto, gente? Correto, professor. Alguma pergunta? Positivo, professor. Vocês sabem que eu sempre gosto de interromper o vídeo para não ficar muito pesado. Alguma dúvida? Vocês Não. entenderam o que eu estou fazendo e a minha análise? Porque, olha, a partir da próxima semana, a gente já vai começar a falar sobre um outro assunto, hein? Aí, provavelmente, vão acabar as figuras. A gente já vai trabalhar só mesmo mais com o texto, tá? Não, da minha parte está tranquilo em relação à atividade, professor. Deu Desculpa? para entender. Não, estou falando, deu para entender tranquilo o que é que o senhor está pedindo na atividade. Certo. Bom, gente, então eu vou interromper a gravação, tá?